Olá pessoal, que a graça de Deus esteja conosco, com todos nós, tá? Bom, eu quero falar um pouquinho sobre um assunto bem interessante, assunto dos últimos dias. A Bíblia já vem falando há muitos tempos atrás a respeito de pessoas que, na verdade, ao invés de propagarem os interesses eternos de Deus, iriam propagar os seus próprios interesses, iriam viver dissimulado ou dissimulados aqui neste mundo em busca simplesmente de vantagens terrenas. Essas pessoas iriam agir como se fossem cristãos. Eles usam uma capa do engano, é uma capa do religioso, mas no fundo os seus interesses ficam notórios, ficam muito claros quando a gente analisa alguns trechos da palavra de Deus acerca dessas pessoas que estariam vivendo somente em busca dos seus próprios interesses. Imaginam vocês, lá em 1 Coríntios capítulo 11, logo no primeiro versículo, o apóstolo Paulo disse o seguinte: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele deixa bem claro que era imitador de Cristo, e por isso as pessoas com quem ele estava falando ali deveriam seguir o seu exemplo, ou os exemplos que ele demonstrava como um pregador, como um propagador dos interesses eternos de Deus, tá? E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Olhando para os nossos pregadores, aí, os renomados, os que estão em evidências, será se muitos deles poderiam dizer, seguramente, como Paulo disse, sedes, pois, meus imitadores? Será se de fato essas pessoas são têm bons exemplos para para as pessoas que estão sendo discipuladas por eles? Será se essas pessoas têm de fato autoridade para dizerem, autoridade moral, tá? Para dizerem que são modelos, que são paradigmas a serem seguidos? Tá? Então, é essa a questão. Ser religioso, simplesmente ser religioso, levantar uma bandeira religiosa ou ser um ativista religioso não é suficiente, tá? Você apresentar para as pessoas se apresentar às pessoas como um religioso, ativista da fé, que vive expulsando demônios, que vive falando de prosperidade e vendo algo acontecendo, enxergando ali aos seus olhos algo extraordinário acontecendo. Olha só, a Bíblia deixa bem claro, não foi o apóstolo Paulo que falou, não foi os discípulos, os profetas, não foi o Shedd que falou, o Dr. Russell Shedd que falou, não foi nenhuma dessas pessoas. Foi o próprio Jesus Cristo que disse aqui que ativismo religioso não é importante com relação à eternidade. Isso é importante em alguns momentos e chega a ser necessário. Expulsar demônios, orar pelos enfermos, orar para Deus providenciar, abençoar portas de emprego, abrir novas oportunidades sociais. Mas não é suficiente. É necessário nos tornarmos exemplos de servos de Cristo, tá? Porque o próprio Jesus Cristo disse que naquele dia, lá na eternidade, ele vai dizer, no julgamento eterno, no tribunal divino, ele vai dizer para muitos religiosos que se tornaram simplesmente ativistas de alguma ideia humana. Expulsavam demônios, falavam do amor de Deus e atraíam multidões, ganhavam pessoas para Cristo.
mas elas próprias não eram, nunca haviam estado no abrigo divino, na proteção divina, tá? E naquele dia, a Bíblia diz que Deus Jesus Cristo vai expulsá-lo do céu. Vai expulsá-lo do céu, vai mandá-lo para a eternidade, onde os demônios estão, onde aqueles que declaradamente aqui fazem um mal, tá? Lá em Mateus 7, a partir do versículo 21, Jesus Cristo fala sobre isso que eu estou dizendo. E é interessante a gente analisar. A Bíblia deixa bem claro, o próprio Jesus Cristo disse que, nessa passagem, que ele nunca conheceu esses determinados pregadores ou propagadores dos interesses de Deus, tá? Mesmo expulsando demônios. Não, eu fico imaginando como que essas pessoas hoje, muitos que estão aí, podem agir como Paulo, dizer, olha, eu sou imitador de Cristo, e por isso você também pode ser meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, vocês podem ser meus imitadores. Será que essas pessoas hoje conseguem fazer isso tranquilamente, com a consciência tranquila? Será se eu e você, a gente pode dizer isso? Olha só, isso não está ligado à opinião religiosa, isso não está ligado às minhas convicções, aquilo que eu entendo, aquilo que eu penso, aquilo que eu enxergo em alguns trechos da Bíblia, passagens da Bíblia. Isso está ligado diretamente às palavras de Jesus. Não basta ser um ativista religioso aqui nesse mundo, fazer milagres e prodígios, abençoar muitas pessoas, ajudar pessoas a ganharem dinheiro, a conquistarem aqui nesse mundo, e quando chegar na eternidade ser surpreendidos pelo próprio Jesus Cristo, dizendo, eu nunca tive vocês como meus seguidores. Terrível, tá? Eu quero deixar bem claro, o apóstolo Paulo foi um exemplo bacana de propagador do reino de Deus, mas ele não é um exemplo de perfeição, tá? Lá, no mesmo jeito que ele disse assim, sedes, pois, disse aos Coríntios, sedes, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Lá no livro de Efésios, ele disse, mais ou menos da mesma forma, só que agora ele direcionou a figura de Cristo, não para ele próprio. Ele diz assim, sedes imitadores de Deus. Olha só, quando o assunto é perfeição, a gente tem que direcionar a Deus e não a um líder religioso, e não a alguém muito sábio, mas que também é ser humano, que nunca foi e nunca vai ser modelo de perfeição. Nós podemos até trazer para nós bons exemplos de pregadores, de pessoas atuantes no meio, no nosso meio, mas essas pessoas são falhas, precisam de Cristo para irem para o céu. E quando o assunto, deixa eu voltar só para ler o versículo lá onde eu havia dito que Paulo direcionou a figura de Cristo, a figura de Deus, quando o assunto é perfeição. Ele disse, sedes imitadores de Deus. Diferente da maneira como ele disse lá em Coríntios, que ele disse aos Coríntios, sedes, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Lá em Efésios capítulo 5, no versículo 1, ele diz assim, sedes, pois, imitador de Deus, como filhos amados, tá? Então é interessante a gente estar atento. Olha, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo disse àqueles irmãos, sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Isso com relação aos bons exemplos de propagador, de servo do Senhor, propagador do Evangelho de Cristo, tá? Então Paulo disse que ele era um exemplo a ser seguido na questão da seriedade de pregar o Evangelho de Cristo.
tá? Sem parcialidade, sem aquela joguinho de interesse religioso, tá bom? Pessoal, Jesus Cristo está voltando. E em Efésios 5, versículo 1, Paulo disse assim: sedes, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Precisamos ser imitador de Jesus Cristo. Eu vi o vídeo do Chad e ele é uma figura tremenda. Foi um exemplo de vida. Estive 2 vezes com ele, ouvindo palestra dele. Ele esteve na igreja Peniel, Igreja Batista Peniel, aqui em São Miguel Paulista. E esteve aqui na minha cidade, na Igreja Batista, aqui onde eu sou membro. E ele realmente era uma autoridade, através de exemplos. E eu acredito, quando a gente entende de fato qual a intenção das palavras dele, a gente percebe cada vez mais que esse moço foi sábio aqui na terra. Precisamos ser sábios como servos de Deus, não sábio como defensor de opiniões, tá? Pessoal, um abraço, que Deus abençoe todos vocês.